Opa, e aí, beleza? Meu nome é Arthur, um dos seus monitores da Cop Scratch. Hoje, eu e a Júlia, Aqui é a Júlia, a sua monitora. estaremos apresentando para vocês como utilizar interação com sons dentro do seu projeto. Hoje a gente vai trabalhar com os bloquinhos de som, que são nada mais que o código da nossa animação ou programa. Na oficina passada, a gente viu com o Arthur sobre como adicionar sons e editar alguns sons dentro do Scratch e os sons que existem no Scratch. Mas hoje a gente vai trabalhar só com a parte mais de bloquinho. A gente vai aqui no bloquinho de sons, tem várias opções para adicionar sons na sua animação ou no seu jogo. Aqui eu vou pegar um evento primeiro para ficar mais claro. Vou pegar esse aqui quando a bandeirinha verde for clicada. Vou voltar aqui em som. E primeiro a gente vai ver esse aqui. Toque o som até o fim. Aqui nesse triangulinho aqui tem como você trocar o som que você quiser. Vou escolher esse aqui, Car Roll. Aí quando eu tocar a bandeirinha, clica na bandeirinha verde, ele vai tocar o som até o fim. Ele toca até o fim do código. Como o meu código só tem essas duas partezinhas aqui, ele vai tocar até o fim do código. Então foi um pouco curtinho porque o nosso código é curtinho. E vou pegar esse daqui. Toque os sons Policem. E ele tocou até determinada parte e parou. Aqui não dá para perceber muito a diferença, porque ambos os códigos estão curtinhos, mas o outro, se meu código fosse maior, ele ia tocar o som até o final do código. E esse daqui ele toca até determinada parte e ele para. Esse próximo aqui serve para parar todos os sons. Se você adicionar ele, por exemplo, aqui, esse daqui, toque o som até o fim, aí você coloca uma outra parte do código. Você pode colocar para parar o som, para gerar uma tensão, ou apenas parar mesmo. Eu vou pegar aqui esse toque o som e eu vou pegar esse mude o efeito em 10 no tom. Esse aqui tem como você mudar no efeito tom quanto balanço esquerda-direita. O balanço esquerda-direita, ele muda o efeito, por exemplo, se você tiver de fone de ouvido, vai dar para reparar. Quando você ouve no tom, por exemplo, o som da sirene, ela vai sair de um fone, por exemplo, o esquerdo. Aí ele vai inverter quando eu colocar para mudar no balanço esquerda-direita. Eu vou colocar 50 aqui para ficar melhor para perceber. Ele deu uma mudada, só que dá para reparar mais se você tiver de fone de ouvido, porque ele inverte na saída estéreo, que é as caixinhas, os fones de ouvido. Ele mudou 50 no tom. Ele serve tanto para mudar o balanço quanto o tom. E tem esse próximo aqui, que é mude o efeito tom para 100. Por exemplo, ele vai mudar o efeito para uma determinada quantidade. Aqui você pode mexer também e tem esse triangulinho para você mudar balanço esquerda-direita. Ele é mais perceptível em sons que são, por exemplo, vozes, animais, efeitos sonoros. Como aqui eu coloquei a notinha, o sonzinho, ele quase não muda aqui. No tom não é tão perceptível e nem o balanço esquerda-direita. Eu vou pegar aqui um outro som só para vocês darem uma olhada. Vou pegar aqui. Vou pegar esse aqui, vou colocar aqui. Tá vendo? Deu uma mudada no estéreo. Aí quando eu coloco o tom, ele dá uma mudada também. O próximo, ele serve para remover efeitos sonoros. Ele só vai funcionar se você estiver usando essas duas caixinhas. Igual no efeito aqui, mude 10 no efeito e mude o efeito para 100, por exemplo. Ele só serve para remover. No caso de você querer remover os sons, pare todos os sons mesmo. Essas duas caixinhas aqui, elas são para volume, para você mudar o volume, por exemplo, aqui em menos 10, que é uma quantidade que você deseja. Em menos 10. Abaixou a menos 10. Como meu fone tá 100%, quase não dá para reparar. Então, vou colocar aqui menos 25. Ficou mais baixo. O próximo, ele serve para você mudar para uma determinada altura. Por exemplo, independente se meu fone estiver no 100, o fone da pessoa que estiver vendo a sua animação estiver no 100, você coloca uma determinada e o som já vai mudar para essa determinada altura. Vou colocar aqui 50%. Ele já ficou mais baixo. Aí se eu quiser, por exemplo, eu tô num lugar cheio de gente e a pessoa tá de fone de ouvido, posso colocar um pouco mais baixo. Tá bem mais baixinho.
Aí esse daí, ele já é diretamente envolvido com a porcentagem do volume do som. Esse próximo aqui, ele pode ser utilizado dentro de operadores, aqui, vou mostrar para você, por exemplo, eu posso colocar aqui maior que, menor, igual, posso colocar aqui, menor, igual a 50. Aqui também você pode mudar, aqui você pode usar dentro de um controle, pode usar ele dentro de um sensor, aí vai da sua criatividade para você usar esse bloquinho. Mas vale lembrar que, independente de aqui parecer um pouco lúdico e tudo mais, essas ideias de bloquinhos, os bloquinhos, eles têm que ter lógica para funcionar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, quando a bandeirinha verde for tocar, toca o som, eu vou colocar aqui para todos os sons. Ele vai tocar até o fim e vai parar todos os sons, porque eu coloquei até o fim. É porque eu coloquei para tocar até o fim do bloquinho, mas se eu colocasse aqui, toque som, ba, ele não tocou. Por quê? Porque eu tô simplesmente dizendo pra ele tocar o som e parar. O código, ele não vai entender que você quer que espere um tempo, ou que você, por exemplo, não, que é pra parar determinado de um tempo. Ele não entende, porque isso pra ele ainda é um pouco distante do que ele sabe. Ele ainda é um computador, ele é projetado pra atender os nossos desejos. Então aqui a gente tá falando toque e pare. Ele não vai entender o que você tá querendo dizer. Por isso que não vai sair som algum. Mas, por exemplo, você pode implementar com um bloquinho, com outro bloquinho, mas tudo tem um jeito. Aí, se você não conseguir de primeira, você pode tentar outras vezes, procurar a gente pra pedir ajuda. Mas tá tudo bem, é só não desistir. Agora, a gente vai trabalhar o que a gente aprendeu. Vocês aprenderam comigo, né? A minha parte. Então, eu vou limpando aqui. Eu vou escolher 2 atores. Vou pegar 2 animais. Eu vou pegar aqui um urso polar. Pode ser qualquer personagem, mas eu tô usando um urso polar e um pinguinzinho, que eu gosto de pinguim. O código vai ser criado dentro do urso polar, porque o urso polar, ele que vai chegar ao objeto. E, por exemplo, se eu quisesse que o pinguim fosse ao urso polar, que eu faria, eu colocaria o código inverso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o ursinho polar ir até o pinguim, e quando tocar no pinguim, ele vai emitir um som. Aí, primeiro, a gente vem aqui em eventos, pega quando a bandeira verde for clicada, aí aqui eu vou pegar movimento, eu vou colocar vá para. Eu vou mudar aqui para pinguim, eu vou aqui num controle, vou pegar esse aqui. Se, então, tocando na cor, eu vou encaixar aqui no si, e aqui eu vou clicar dentro desse conta, eu vou clicar na cor, e vai aparecer aqui para mim escolher uma cor, ou nesse conta-gotas. Eu vou pegar nesse conta-gotas, que dá pra mim selecionar uma cor dentro do personagem, porque às vezes o tom que a gente tá vendo ali é diferente do que tá no personagem, então eu acho mais fácil utilizar essa técnica. Esse sensor aqui, ele é muito utilizado dentro da programação, então não se esqueçam dele, sempre lembrem de mim nesse momento que vocês estiverem utilizando esse sensor, porque ele é muito utilizado, de verdade. Eu vou pegar aqui, toque o som até o fim, vou encaixar aqui dentro. Eu vou trocar esse som, eu vou aqui em som, e vou selecionar um som, esse aqui, que é um rugido. Que eu não fixei ele numa posição, mas vocês podem fixar. Eu coloquei ele sem fixar só pra gente ter uma ideia mesmo, mas vocês podem trabalhar em casa mais isso, fazer umas animações bem legais. Depois mostra pra gente ver como ficou. Tá vendo? Ele tocou no pinguim e fez determinado som. Então, por hoje é só. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa de útil comigo. E continuem trabalhando nos projetos de vocês e nos acompanhando. Tchau!